Se eu não tiver no CRM muito bem mapeado o que os clientes estão usando, eu não consigo fazer expansão em Pharma, em Account Management, né? Pega um CRM robusto igual a Zoho, e aí você vai ter essa informação, pelo menos do D0 em diante você vai ter. Primeira semana de qualquer uso de IA vai ser uma catástrofe. Então você tem que ser resiliente, tem que corrigir ela e ir educando, e aí ter realmente uma pessoa que está olhando para aquilo ali quase que 24 horas por dia. A gente fica um pouco mais preguiçoso, tipo o CSM ali que está gerando um relacionamento, daí ele não consegue fazer uma call sem puxar a informação da IA. É um terreno alugado, né? Então a gente está usando uma tecnologia que não é nossa e ficar dependente de um negócio que não é teu é realmente um desafio. O maior investimento que as empresas, principalmente as empresas americanas, vão fazer nos próximos meses é upskilling. Então hoje um vendedor precisa entender um pouquinho mais de IA, um pouquinho mais de dados, ser um pouquinho mais técnico para dentro também. Se o atendente não souber o mínimo, né, ele vai ficar para trás. Aí eu acho que a IA substitui. Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, embaixador do Zoho CRM, fundador da Pipe Lovers, e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas. É isso aí, Vamos de Vendas hoje num local especial. A gente está pegando gosto por gravar os nossos episódios nos eventos organizados pela Zoho. Hoje a gente está aqui no evento do Zoho Desk Support 360, especialmente gravado em São Paulo. Eu particularmente estou muito feliz porque é 3 quarteirões da minha casa. Então esse aqui estou me sentindo literalmente ainda mais em casa. Mas o nosso podcast aqui, Vamos de Vendas, é um podcast dedicado para você que quer levar o nível da sua operação de vendas para outro patamar. Então, se você é gestor, diretor de vendas, empreendedor, líder de operações, acompanha a gente que a gente vai te contar aqui o que tem de melhor no mundo de vendas, marketing, pré-vendas e hoje especificamente vamos falar de sucesso do cliente. Toda semana tem um novo episódio, então aproveita aí que você está na sua plataforma favorita ou no YouTube ou no Spotify e não deixa de acionar o sininho, de favoritar para sempre que sair um novo episódio, toda segunda-feira a gente manda para você. Combinado? Então vamos lá. Nosso episódio de hoje é sobre como usar inteligência artificial para expansão de receita na carteira. E para isso nós vamos trazer esse cara quase a minha cara metade no mundo das comunidades de receita aqui no Brasil. Hoje a gente está trazendo aqui Diego Azevedo, ele que é o fundador e CEO da CS Academy, principal comunidade de sucesso do cliente, Customer Experience aqui no Brasil, na América Latina eu acho que talvez. Ele que já foi um dos principais, deixa eu pegar aqui na minha cola, um dos Top 100 Customer Success Strategists. 2020, 21, 22, 23. Ele não foi 24 por um erro de processo, ele esqueceu de se cadastrar, mas em 25 foi escolhido um dos caras mais influentes no mundo para esse tema. Cara, um enorme prazer ter você aqui. Quando eu comecei a Pipe Lovers, me inspirava muito no que você já fazia na CS Academy. E muito feliz de finalmente sair o seu episódio aqui no Vamos de Vendas. Pô, faltou o convite, né, Pagotto? Tem isso aí, cara. Primeiro eu preciso te convidar. Tô brincando. Eu acho que é recíproco, né? A gente troca muita figurinha. Criação de comunidade é o grande desejo do SaaS hoje em dia, das startups. E a gente começou antes de virar esse hype, então é realmente um desafio enorme juntar educação com comunidade. E, modéstia à parte, a gente está conseguindo fazer bem. Tanto a Pipe Lovers quanto a CS Academy tem feito um barulho bom no mercado. Obrigado pela Zoho aí também, pelo convite. Hoje tem palestra aqui, então assim, a Zoho tem feito aí realmente a comunidade dela também, em volta dos eventos, em volta dessa relação próxima com os clientes. E é isso, bora falar de IA, bora falar de relacionamento, de retenção, de expansão. Tem bastante coisa, eu acho que o mercado que mais está aproveitando bem, né, com maior velocidade, principalmente na redução de custos, é o mercado de suporte, de atendimento. E é isso, espero conseguir compartilhar um pouco aqui com o pessoal. Cara, acho que antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu queria que você desse um pouco da dimensão do tamanho da CS Academy, né, cara? Porque assim, a gente até estava falando, pô, CS veio de Customer Success, evoluiu para Customer Specialists. Fala hoje a quantidade de alunos, de pessoas que já foram impactados ou são impactados que vocês produzem lá. Boa, estamos aqui em dezembro, né? A gente acabou de fechar essa contagem que a gente faz todo ano. A gente conta ali empresas que a gente faz algum serviço, né? Algum trabalho presencial ou online. E a gente passou pela primeira vez os 100 mil, a gente não foi
divulgado ainda, mas já em primeira mão aqui o spoiler. E é realmente algo muito maior do que a gente imaginava lá no começo, né? Então a CS Academy tem 7 anos, chegamos aí na marca dos 100 mil, hoje a gente tem mais ou menos uns 7 mil alunos ativos dentro da nossa plataforma, é uma plataforma, uma comunidade com mais de 500 horas de conteúdo, bastante coisa ali sobre sucesso do cliente, né? Foi onde a gente começou. Fomos para a experiência do cliente e estamos bem forte agora em suporte, também em relacionamento, então a gente está tentando expandir para mercados que antes a gente não alcançava tanto, a gente estava falando um pouco aqui antes, que a gente estava muito viciado em tecnologia e agora a gente está tentando ir mais para serviços, para indústrias e isso, quando você desce para esse mercado que é maior, né, do que o mercado de tecnologia, você começa a entender que às vezes o mato é muito mais alto, então a gente tem que pegar realmente em soft skills, no relacionamento com o cliente, em gestão de Reclame Aqui, de Procon, né, que são coisas que não é tanto do universo de tecnologia. Então é onde a gente está tentando galgar aí um pouco do mercado também. E sabe que é muito interessante isso, né? Para quem já está acostumado e já escuta aqui o Vamos de Vendas, a gente acaba trazendo muitos convidados que vieram do mundo de tecnologia, né? E por que isso? O universo, o segmento de tecnologia é muito rápido, é muito dinâmico e normalmente é onde estão as grandes tendências, né? É onde as coisas acontecem primeiro. Por algum motivo, né? Talvez porque esteja próximo da própria tecnologia. Mas acho que a grande provocação para quem está ouvindo a gente, né, é absorver esses conceitos, essas tendências e aplicar para segmentos que sejam menos early adopters, digamos assim, né, que são mais rápidos para aderir à tecnologia. E aí eu quero já, cara, te fazer a primeira pergunta, né? Indo direto ao ponto, que é o tema aqui do nosso episódio de hoje, para a gente falar sobre inteligência artificial. Eu estou lá no mundo de vendas, né? Pré-vendas, vendas, marketing. Todo mundo está falando como gerar mais receita com inteligência artificial, mas pouca gente, pelo menos no meu mundo aqui na nossa bolha desse episódio, tem falado tanto sobre inteligência artificial na gestão de carteira. Então eu queria que você contasse para a gente aqui quais são as oportunidades escondidas que a inteligência artificial pode trazer, pode ajudar as empresas aí quando a gente fala de gestão de carteira. Bom, a primeira, que é a mais óbvia, eu acho que é nem sobre gestão de carteira, é mais sobre relacionamento mesmo, que é colocar no suporte. Hoje a Zorro já tem algumas soluções para isso, né? Já está integrada, já tem coisas de prateleira, né, para usar a inteligência artificial. E eu acho que a maior oportunidade e com certeza por onde tem que começar, porque muitas vezes, né, dependendo do porte da empresa, o desafio é diminuir custo. Então, se a CFO está virando o ano agora, tentando fazer o planejamento, eu falo, cara, o que eu corto, da onde que eu corto, ferramenta, é gente e tal. Então, acho que tem uma oportunidade muito clara de eliminar N1 da vida das empresas. O que é N1? Emissão de segunda via de boleto, perdi meu login, o que eu faço com uma coisa que é meio trivial ali e tal. Então, isso, na minha opinião, é a maior oportunidade. Reduzir custo no suporte, né? Estamos aqui no suporte 360, vou falar sobre isso hoje. Excluir esse custo que, na minha opinião, é desnecessário com a tecnologia que a gente tem hoje. Beleza, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ser mais preditivo, tanto em retenção de clientes, como expansão. Então, se o cliente está se comportando mal com a minha ferramenta ou com a minha solução, com o meu serviço, que engajar menos com a minha marca, com a minha empresa, e uma ferramenta consegue me antecipar essa informação, eu consigo prever o churn, né? Então, por A mais B ali, você começa a entender que aquele cliente é um cliente de risco. E por expansão a mesma coisa. O cliente que está ali, está com um plano básico, colocou um monte de usuário, está usando igual um maluco ali a nossa solução, e a gente não conseguiu ter essa visão, provavelmente a gente não vai colocar ninguém para falar com esse cliente, que é realmente deixar dinheiro na mesa. Então, ali a gente já consegue explorar um pouco mais um modelo de expansão dentro da base. E aí, por último, assim, que eu acho que é algo que pode dar mais eficiência também para o time que está gerando mais relacionamento na gestão de carteira, é ele conseguir se preparar mais rápido e melhor para uma call, para um almoço, para uma ligação que ele vai fazer ali para o cliente, porque realmente a gente consegue resumir melhor qual que é o histórico do cliente, quantos tickets ele abriu, se ele está inadimplente ou não, se é um cliente que está engajado ou desengajado. Então a gente chega muito mais preparado e, enfim, né, hoje tem ferramentas, mas também dá para criar via integradores uma query ali que você vai rapidamente buscar essas informações do cliente. Então acho que esses 3 pontos, né, eficiência no suporte,
expansão e retenção e a parte de gestão de carteira são as principais soluções que já estão rodando em muita empresa no Brasil, inclusive. Legal, é o que você está falando, né? Então, quando a gente olha para a inteligência artificial dentro da carteira de clientes, tem múltiplas oportunidades, né? Então, primeiro, eu vou reduzir aquelas apurrinhações ali de coisas pequenas que eu posso automatizar e botar um bot, etc. Eu consigo ter eficiência para mapear a perda de receita, eficiência para mapear a oportunidade de receita e também consigo melhorar a qualidade do atendimento como um todo, ou seja, o combo passa por tudo isso. Agora, o grande desafio, assim, diferente de um fluxo de aquisição, né? A gente na Pipe Lovers lá usa o Zorro CRM em toda a nossa operação. Então, na aquisição, você tem lá o seu funilzinho, caminho feliz. Chegou o lead, esse lead passou por uma qualificação de pré-vendas, esse cara foi pro vendedor, o vendedor vai fazer a reunião e ele vai fazer um follow-up até fechar. Quando a gente fala de gestão de carteira de clientes, de atendimento, o caminho não é linear, né? Seja no atendimento de suporte, seja num pós-venda, você tem vários momentos de jornada, vários sistemas diferentes. Isso muitas vezes acaba sendo um desafio para saber aonde eu busco dado, quais são os dados mais relevantes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais fontes de informação que os gestores podem se apoiar para conseguir usar isso com inteligência artificial, para criar os seus agentes de inteligência artificial que vão dar produtividade do time, ou melhorar o atendimento, ou buscar novas receitas, ou prevenir o cancelamento. Boa. Tem dois tipos de dados para gestão de clientes. Primeiro são os dados que a gente chama de dados atrasados, são dados financeiros, uma resposta de uma pesquisa e tal. Então tudo isso vem depois de uma utilização, de um relacionamento ali que a gente teve com o cliente. E tem os dados antecipados, ou o que o mercado americano chama de lead indicators, né? São indicadores que lideram, né, o cliente, né? Que mostram realmente como está a sua base, se ela está saudável ou não. Então, e qual que é o desafio? A gente tem um negócio muito parecido, mas provavelmente o meu lead indicator principal é diferente do seu, né? E que é diferente das outras empresas que estão aqui acompanhando a gente, estão ouvindo a gente. Então você precisa entender qual que é a sua métrica principal de engajamento do seu cliente, que ela vai começar a te dizer essas coisas. E aí a ferramenta que você utiliza depende muito da sua estrutura de dados, né? Então se você está utilizando uma ferramenta terceira, você precisa que essa ferramenta te dê essa informação. Aí você pode integrar ali num Data Lake, botar ali no Power BI, no Metabase da vida. Hoje a CS Academy usa o Metabase, então a gente joga toda a nossa base de dados no Metabase. E ali do Metabase, o meu time, por ser super user-friendly, né, a ferramenta, o meu time consegue fazer as buscas, as pesquisas lá. Mas tudo precisa estar lá. Essa linearidade, essa limpeza, né, claridade nos dados precisa ser uma verdade. Então eu coloco lá conteúdo da minha central de ajuda, né, histórico do meu suporte atendido por humanos, eu coloco histórico do meu CRM, do que é um lead realmente ICP, do que é um lead realmente que gera um LTV mais longo, de um lead de um cliente, por exemplo, que ele tem uma propensão de churn mais rápido, sei lá, um segmento específico, e também e principalmente a utilização dele do meu produto, e aí isso ali acontece a mágica da gente conseguir realmente ter esse output. Mas o mais importante é o input. O que você está colocando na IA? O que você está colocando nesse data lake, né? Essa arquitetura dos dados, o mapeamento do que você vai precisar. Exatamente. Eu tenho um grande privilégio de ter um sócio CTO que ele fez isso para mim de uma maneira muito boa, assim, né? Então hoje o meu time inteiro tem acesso ali a essa pesquisa. A gente integrou uma IA dentro do Slack, né, que é o nosso comunicador, e um canal do Slack para perguntar as coisas para a IA ali sobre a base de clientes. Então, tô na call, o cliente está me falando assim, mas eu quero saber o quanto que o Pagoto está utilizando aqui da CS Academy. Na hora, a gente pergunta no Slack e já sobe ali as informações sobre o usuário Gustavo Pagoto e a gente consegue ser rápido ali nessa discussão que a gente está tendo durante a call. Então é algo que, no nosso caso, isso a gente fez aí já faz uns 4, 5 meses, a gente conseguiu acelerar bastante. Então, e é praticamente assim, um custo baixíssimo, né? Muito baixo. E foi feito dentro de casa com, claro, CRM bom, a central de ajuda também, né? Então base a ferramenta... de dados bem mapeados. Então Exato. O que você está dizendo aqui é o seguinte, para você conseguir montar agentes de IA ou usar a inteligência artificial no seu processo
para que seja efetivo, você tem um trabalho prévio que não tem nada a ver com IA, que é a arquitetura da informação. Exato. Que isso já se falava desde a época que eu vendia ERP, você também já vendeu ERP, né? Lixo entra, lixo sai, né? É isso aí, se você não tiver as bases de dados, IA vai ser uma conversa muito rasa, certo? Exatamente. Então, o que eu acho muito importante na gestão de clientes é a central de ajuda, né? Você ter uma documentação boa e atualizada. Porque no final das contas, seja um bot, seja uma IA atendendo, ela vai buscar informação na central de ajuda, na documentação que você criou. Então a gente tem lá um exercício na CS Academy de toda semana revisitar, a gente coloca na agenda lá do time, o time revisita os artigos, a gente vê o que o cliente está utilizando, o que ele não está utilizando. E tem novidade, lançou uma funcionalidade, sobe na central de ajuda, coloca GIF, coloca vídeo, coloca as coisas, porque isso vai nos dar informação suficiente. Né? Legal. Cara, agora sim, olhando um pouco agora para o dia a dia de um vendedor, seja ele um hunter, mas principalmente aqui o caso de um farmer, né? Um gerente de conta, um key account, fazer a estratégia de conta, o planejamento de uma conta, muitas vezes é complexo. Eu estava hoje, por exemplo, pela manhã, falando com 2 empresas que tinham um problema muito parecido. Eu tenho dezenas de produtos, uma delas tinha centenas de produtos, e o meu vendedor lá na ponta não sabe o que vender para esse cliente. Essas empresas nem têm estrutura de aquisição, é só mais venda na base. Só que a dúvida é, eu nem sei quem tem cada produto, como é que eu vou dar o discurso com cada um, qual cliente que faz sentido oferecer cada uma das minhas ofertas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que a inteligência artificial ajuda a resolver esse problema, ou seja, como que IA pode ser usado na prática para virar uma assistente de um gerente de contas, né? Para definir estratégias mais personalizadas no dia a dia, para aumentar a receita, para reduzir cancelamentos e tudo mais. Boa. A gente fez esse estudo, acabou de fazer esse estudo, fizemos uma matriz BCG lá, a gente descobriu que a gente tem 20 produtos. Né? É uma plataforma de assinatura com 3 planos, mas no final das contas a gente vende de 20 formas diferentes. E aí, igual você, né? Eu tenho palestra, eu tenho compra, a gente foi colocando isso e a gente fez uma análise do quão rentável estava aquele produto. E aí lá no BCG você coloca lá se é uma vaca leiteira, se é uma estrela, né, e tudo mais. E você descobriu que tem 3 estrelas, que é exatamente isso, né? Realmente o que chama o cliente versus, né, que é a nossa vaca leiteira que baseia, né, que paga as contas da empresa, só que o que faz crescer são as estrelas, que no meu caso são empresas, né, são contas B2B, que a gente coloca equipes para estudar com a gente, e o nosso MBA. Né? Então, beleza, então essas 2 são as estrelas aqui. Se eu não tiver no CRM muito bem mapeado o que os clientes estão usando, eu não consigo fazer expansão em Farmer, em Account Management, né? Então, pega um CRM robusto igual a Zoho, e aí você vai ter essa informação, pelo menos do D0 em diante você vai ter. E aí você começa a acumular. Então, um cliente que tem 100 produtos, 1000 produtos, quais são as categorias que fazem mais sentido? Que é igual um e-commerce, você entra lá e fala, o cliente comprou isso, também compra isso. Né? Porque começa a fazer sentido. Sim. Então, no nosso caso, o nosso cliente de MBA e de B2B, 90% das vezes é um cliente B2C de assinatura de 100 pila por mês. Só que aí eu tenho o cara que é diretor da Coca-Cola. Cara, eu preciso fazer um relacionamento com ele de longo prazo e ele vai consumindo um negócio de R$100, mas eu estou em cima dele, tentando fazer ele engajar, fazer ele conhecer o nosso produto de fato, a qualidade que a gente oferece, porque é uma oportunidade gigante para a gente fazer expansão. E eu falei Coca-Cola aqui né, porque foi a primeira marca que veio na minha cabeça, né, o top of mind, mas a Coca-Cola foi um dos casos que eu fui palestrar em Bogotá. Assim, eu nunca imaginei que país eu acho que eu vou palestrar, né? Sei lá, você pensa aí em Estados Unidos, né, Europa. Cara, e foi uma experiência muito massa, valeu muito para a marca da CS Academy. E surgiu de uma conta pequena que a gente teve lá de um cliente que chegou para uma conta pequena. Então, se você coloca tudo no mesmo cesto, você vai falar assim, não, esse cliente aqui é insignificante. Tá todo mundo pagando R$100 aqui. Fala assim, não, o cara é diretor de uma empresa das maiores do mundo. Né? Então, aí você consegue fazer um farmer realmente com qualidade. Mas é aquilo que eu falei antes. Se ele não engajar com o produto, se ele não gostar, se ele não experimentar e realmente gerar valor, ele não vai fazer o upsell, upgrade. A gente não vai conseguir nem renovar, talvez, o contrato com ele. Então o CRM, nesse caso, ele te ajuda muito e aí você conecta com uma IA que vai te dar essas informações de uma maneira mais rápida. Ela vai jogar o workflow pro farmer, né? Então o farmer vai ter essa informação
que essa aqui é a lista atual que você precisa contatar, porque esses caras aqui podem te trazer muito dinheiro. Então, ou seja, o que você está dizendo não adianta eu querer jogar um caminhão de informação na IA e falar, me dá um plano do que eu deveria fazer. O que você está dizendo existe aqui um trabalho para as empresas fazerem de mapear suas ofertas, mapear o que é uma jornada de compra do cliente, prever esses caminhos, ensinar isso para um agente e aí plugar ele nas bases e ter uma rotina de gestão que se aplica a isso. Né? Exatamente, cara. A gente lançou o MBA, vamos fazer um grande lançamento, fizemos um webinar, botamos a galera para dentro, vendemos 5 no lançamento. Cara, todos os alunos. Então, assim, você aprende com o cliente. O cliente vai te dizer, assim, o B2B lá nasceu porque os clientes foram pedindo, não foi mais ou menos isso? Exatamente. Exatamente, cara. Se você... não é só disparar NPS, é você realmente não só ouvir, como escutar mesmo, assim, cara, sabe? Pô, cara, senta, toma um café com o cliente, um cliente massa que você tem, faz um eventinho, mesmo que seja para 20 pessoas, né? Não precisa fazer um evento do tamanho da Zorro aqui, mas, cara, faz um evento para 20 pessoas, um café, alguma coisa, e ouve essa galera. Porque ali tem muito mais dinheiro do que no ads que você está gastando lá fora, sabe? Eu gosto dessa história de mapear a jornada do cliente. É muito difícil, né? Eu odeio post-it. Odeio Miro, né? Se o pessoal da Miro estiver ouvindo a gente, eu já peço desculpas antecipadamente. Cara, assim, acho muito difícil ficar escrevendo o que o cliente diz e colocar... Cara, admiro muito a galera que consegue montar todos esses fluxos. Por quê? Isso, na verdade, vem de você ouvir as pessoas. E aí, o outro lado, da onde que eu venho o meu entendimento dos clientes? Do café. Cara, eu sento para tomar... Me conta, o que você viu? Por que você gosta? Da onde que você me ouviu pela primeira vez? Por que você escolheu um concorrente? Por que você cancelou comigo? Né? Então, acho que eu vejo muito pouco... Eu vejo muitos empreendedores fazendo isso, né? Nós somos empreendedores, a gente faz isso bastante. Mas eu vejo poucos gestores nas empresas fazendo isso. Pouquíssimo. Porque o gestor, ele está lá preocupado com a meta dele, ele está perguntando pro diretor dele qual que é a meta que ele tem que perseguir. E o gestor é que deveria estar pegando esse insight lá na ponta, né? Para pegar essa alimentação de dados. Então, olha que louco, né? Estamos falando aqui de inteligência artificial e tomar café, né? Se você tomar café, você vai entender o que é essa jornada e isso você vai poder ensinar para a sua IA, para depois ela conseguir pegar os dados e depois dizer quem está mais dentro desse processo. E assim, Pagotto, o pessoal fala de engenharia de prompt, eu acho que nem está mais falando sobre isso, né? Porque o que é um engenheiro de prompt? É exatamente o que você está falando. O cara que tem, né, nós que somos empreendedores, praticamente teria que ser nós os maiores conhecedores da nossa operação. É esse conhecimento que gera o prompt. Sim. A gente sabe que, cara, o cara que comprou isso, geralmente ele compra isso também. Então, precisa olhar para fora, precisa falar com os clientes, precisa gastar só de sapato, sabe? Eu vejo o cara muito travado na operação, não vem no evento, não vai ver cliente, não faz alguma coisa, e ele acaba ficando muito limitado, o conhecimento dele é limitado, as coisas que ele faz geralmente no benchmark, que nem é conversar com uma outra pessoa, é olhar o que está lá numa rede social, o que ele viu num curso. Então assim, cara, faz o curso, entra na comunidade, mas assim, aproveita a comunidade. Assim, tem que ser um ecossistema que te ajude para várias coisas que vão te trazer estratégia para o negócio. Né? É muito, muito louco, né? Assim, o CRM Summit, né? O evento da Zorro para CRM, esse último ano foi irado, tá um negócio sensacional, né? A gente falou muito sobre sucesso do cliente, né? Veio a dona Weber aqui pro Brasil e eu ainda fico impressionado com... Às vezes eu vou dar uma aula, uma palestra, eu falo do Receita Previsível. O Aaron Ross, Receita Previsível, quem já ouviu falar? 10, 20% de diretores de vendas ouviram falar sobre isso. Cara, em que mundo que você está vivendo? Então, continua ouvindo esse podcast que nós vamos trazer mais provocações sobre isso. Exato. Cara, aproveitando essa história de customer centric, né? Tá todo mundo falando de cliente no centro, como é que eu busco essa informação. Eu queria entrar aqui num aspecto sobre como que eu uso dados de engajamento, né? Assim, porque esse mantra que os CEOs das companhias estão falando, na prática ele é um pouco mais difícil de se aplicar, porque como é que eu coloco o cliente no centro? Empresas que, você tem tratado com muito cliente empresas grandes, que tem um call center, uma área de atendimento gigante. Cara, é uma massa de gente gigantesca que eu não consigo... Um sentimento, né, no cara. Ter um sentimento do que ele vive, onde ele mora, como que ele se desloca, ele pega ônibus, ele pega Uber,
que time ele torce, o que ele come no fim de semana, ele pede iFood, ele não pede, né? Cara, como que os dados de consumo, engajamento, comportamento conseguem antecipar movimentos de expansão ou cancelamento dos produtos e serviços das empresas? Bora. Tem um livro chamado Hooked, do Nir Eyal, né? Muito bom. Sabe pronunciar o nome dele melhor? Cara, enquanto você vai pegando, eu vou pegando aqui o nome certinho dele. NYR, né, o nome do autor. E eu vi uma palestra dele num evento, tive essa oportunidade, e ele falou muito sobre o que instiga, né, as pessoas, né, que é exatamente a base do livro dele, né? O que faz a pessoa se conectar não só com o seu produto, mas com a sua marca, né? O que me chamou a atenção na Pipe Lovers, né? Foi o Pagotto, foi a cor, né, aquela cor baita, cor palmeirense, né? Mas o que me conecta, né? O assunto, o tópico, a própria comunidade, né? São pessoas que querem, estão com as mesmas dificuldades, né? Então isso são estímulos que geram as pessoas engajarem cada vez mais no seu produto. Então a gente, é claro que não vamos conseguir vender só para pessoas que realmente se conectam, mas as pessoas que se conectam geralmente vão te dar mais receita no longo prazo, e às vezes são pessoas que com um ticket menor, mas vão ficar lá 8 anos contigo e vão te gerar uma receita muito grande no longo prazo. Então assim, o que a gente precisa entender, né, e ele fala da North Star Métrica, né, qual que é a estrela guia, a métrica que é a estrela guia do seu negócio. E a gente tem fase, né, no começo, quando a gente montou a plataforma, a gente queria que as pessoas logassem, só logar, loga aí, velho, sabe? Entra uma vez por semana, porque é igual em inglês, se você não fizer uma vez por semana pelo menos, você já tá... Você não tá fazendo, né? Exato. Fala, o cara precisa entrar uma vez por semana, beleza, tal. Aí chegamos numa métrica lá, colocamos no OKR, chegamos numa meta lá. Agora as pessoas precisam começar a dar play, né? Então, assim, a gente tem aulas de 5 minutos. Fala, cara, você tem que ver 5 minutos, numa semana, pelo menos. Aí virou nossa estrela guia ali. Aí, conseguimos bater uma meta legal. Agora, certificado. As pessoas precisam conseguir fazer um curso o nosso curso, o menor que tem 1h30. Um curso de 1h30. O cara faz em um mês ali, vendo muito pouco por dia. Então, e aí, quando a gente correlacionou, inclusive eu trouxe aqui na palestra, quando a gente correlacionou esse engajamento de certificado, de views e tal, a gente chegou numa pontuação lá que a gente falou, isso aqui é 100 pontos. Para baixo vai perdendo, para cima vai ganhando. Clientes com 100 pontos ou mais, eles têm uma taxa de retenção de 95% ao ano, na base da CS Academy. Aí a gente foi para 50%, já cai para 80%, e para 50 pontos já cai para uns 80%. E aí clientes que são sócios meus, né, que pagam, não usam, é zero, assim, ninguém fica. Né? O cara vê ali que vai renovar, já vai lá e cancela. Então, ou renova, ele volta, Exato. Cancela aí que eu esqueci de cancelar. Exato, aí você ganha uma mensalidade. Então, e o B2C é esse desafio, né, cara? Porque a pessoa está colocando dinheiro no bolso. Então a gente, toda empresa tem esse dever, né? Essa responsabilidade de entender qual que é a sua métrica. Trabalhei num concorrente da Zovo, né, como você sabe, e o nosso lá era envio de e-mails. Uma ferramenta de automação de marketing, envio de e-mails. Clientes que disparavam um e-mail por semana, eles tinham uma taxa de churn muito menor, absurdo. E a ferramenta era gigante, só que o disparo de e-mail era a North Star Métrica, né? E a gente, cara, qual que era a tarefa do CSM? Fazer o cliente criar uma newsletter semanal. Ponto. Até atingir a meta. 90% dos clientes precisam ter um newsletter semanal e a gente precisa acompanhar essa métrica e tal. Colocamos. Cara, não é que a retenção veio, é muito doido, cara, esse negócio. Então a teoria... E é simples, né? Simples. Porque eu falo isso muito em processos de vendas, né? A pessoa vai comprar de você por um motivo, para resolver um problema. Obrigado. No caso lá, provavelmente a empresa comprava um disparador de e-mail marketing porque ela queria disparar e-mail marketing. Exatamente. Se ela parar de disparar e-mail marketing, o que ela vai fazer? Ela vai cancelar. Ela vai cancelar. Né? Então, você tem que explicar para ela todas as possibilidades de usar seu produto, né? Exatamente. A gente estava criando o mercado, então a gente precisava... O e-mail era mais fácil também. Uhum. Então foi uma oportunidade. Depois, vamos criar landing page, vamos disparar e-mail automático. Então, assim, é uma escadinha. A jornada do cliente a partir da venda, ela é uma educação. Ela só que assim, é pegar na mão, né? Se tem filhos pequenos, qual é a primeira coisa que você ensina seu filho? Sei lá, comer, né? Como você vai fazer cocô, assim, O meu filho, ensinei ele a falar Palmeiras, mas aí a gente é um outro tipo de problema. Beleza. Então, mas é isso, assim, você não vai ensinar para ele como ler
com um bebê. É a mesma coisa com o cliente. Às vezes a gente quer passar, a gente tá numa plataforma, a gente quer passar tudo. Cara, é a maior cagada, porque... Você quer contar o que tem de mais novo, né? Não. Back to basics. Cara, olha o Analytics que a gente tem. Cara, eu não vou usar Analytics no começo. Eu vou disparar o e-mail. Então, educa o cliente a disparar e-mail, educa o cliente a gerar o lead. Bater uma meta. Esse cliente realmente está ativado. Ele não conhece nem 10% do nosso produto, mas ele é um cliente que a gente considera ativado. Não é um treinamentão, vai dar um treinamento gigante e tal, porque ele vai estar mexendo no celular dele, vai estar olhando e-mail e não vai estar focado se você trouxer algo que não faça sentido para ele naquele momento. Muito bom, cara. E acho que isso tudo, né, do entendimento sobre o cliente, o entendimento sobre a jornada e o mapeamento disso, né? A gente recentemente, agora em 2025, implementou, usou o CRM lá para o time, e a nossa jornada da passagem de bastão para o time de sucesso do cliente da implantação, cara, tem muito marcado tudo o que precisa acontecer. Eu tenho meu time lá de onboard, cara, o que eu preciso? Eu preciso receber a lista dos usuários, eu preciso fazer o kickoff, eu preciso fazer com que assistam, eu preciso que recebam um primeiro plano de desenvolvimento individual. Todas as etapas muito claras. Por quê? Porque você sabe o que é sucesso, né? Que é entregar. A dona falou isso muito, né? No Summit, né? Sobre fazer as primeiras entregas de valor, o time to value, essas coisas são muito importantes no processo. Então, no final das contas, é conhecer o cliente, ter os dados para isso e botar dentro da máquina. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque Vamos de Vendas, esse podcast que vocês estão assistindo aqui, é uma iniciativa do Zorro CRM. E caso vocês não saibam, o Zorro CRM foi eleito pela Forbes este ano, pelo 3º ano consecutivo, como o melhor CRM do mundo. O Instituto Gartner, aquele que avalia tecnologias, nomeou o Zorro CRM como o mais visionário do mundo, e o Nucleus Research também aquele com a melhor tecnologia. Então, se a sua empresa está naquele momento de vamos revisar o budget, estamos gastando muito com CRM, ou temos um CRM horroroso aqui, vamos conversar com o time da Zorro, entra lá, zorro.com/CRM, conversa com a galera da Zorro, além de dominar tudo sobre tecnologia, os caras são muito gente fina, vão encontrar com vocês aqui, se estiverem em Floripa, eles vão com vocês na praia, brincadeira, na praia eles não vão, mas converse com a galera lá para avaliar, você vai ter tecnologia de nível global com custos super acessíveis, tá? Queria te fazer uma correção, porque o CRM Summit foi na praia. Exatamente, tem isso também, né? Eles vão te levar para a praia, né? Não sei se vão te levar para surfar, eu brinco com todo mundo que é de Floripa, falou, não, e aí, surfou hoje cedo, né? Eu moro aqui em São Paulo, eu acho que... Essa visão dos caras. Eu moro assim, quem mora em cidades litorâneas, acho que o cara vai pra praia todo dia, né? Aí você vai pra praia e você vê, né? São os que menos vão, porque trampo pra parar ali, né? A gente que passa esses perrengues. Cara, mas vamos lá. Estamos chegando na nossa regra final. Tem mais 2, 3 perguntas para você. Eu queria falar agora aqui um pouquinho de prejuízos com o IA. Porque tá todo mundo falando de inteligência artificial, tá todo mundo adotando, tem agora um monte de ferramentas, mas tem alguns riscos relacionados a isso. Eu queria que você comentasse um pouco quais os maiores erros que você tem visto as empresas usando em relação à inteligência artificial e se tem algum caso mais relevante que você viu que deu um chabu grande aí. Boa. Cara, primeiro que a OpenAI divulgou essa semana que vai precisar captar de novo, né? Que o negócio não é rentável. Então, eu acho que é um grande risco, né? Eu acho que talvez para suporte não é um grande risco. Se você tirar, você tem que contratar de novo e assim, a sua empresa não morre. Mas para as empresas que são baseadas em IA, isso pode ser um grande risco, né, no futuro próximo. Do negócio ser inviabilizado, né? Exato, porque no final das contas é caro, mas chega pra gente barato e isso não tá fechando a conta, a gente vai precisar, ou eles barateiam lá, ou realmente vai ser um negócio que pode ser uma boa. Alguém tá usando a teoria de Moore na teoria, né? Teoria de Moore, para quem não tá totalmente por dentro dela, é que os custos vão caindo exponencialmente ao longo do tempo, conforme as tecnologias vão se desenvolvendo, né? Veio lá da época dos microchips, as capacidades dos chips aumentavam e os custos reduziam. Provavelmente com o IA estão olhando para isso também, né? Tomara. E a gente, mas de qualquer forma, é um terreno alugado, né? Então a gente está usando uma tecnologia que não é nossa e ficar dependente de um negócio que não é teu é realmente um desafio. Falando
de clientes, né? De gestão de clientes, de atendimento do cliente, eu acho que é muito acompanhar os ajustes finos, assim, né? Porque você, cara, primeira semana de qualquer uso de IA vai ser uma catástrofe. Então você tem que ser resiliente, tem que corrigir ela e ir educando, e aí ter realmente uma pessoa que está olhando para aquilo ali diretamente quase que 24 horas por dia. Porque onde que a galera testa? No fim de semana, testa à noite, né? E quem que tá olhando lá, né? E aí saiu lá casos que o carro foi vendido por dezenas de dólares, né? Então, assim, tem realmente um grande risco dela dar uma alucinada ali, principalmente no início. E o prompt, ele vai protegendo isso, né? Você vai melhorando o prompt e fala assim, ó, isso aqui não é isso aqui você tem que ir por esse outro caminho. E aí no começo você não previu aquilo e a IA tá ali trabalhando por você. E no final das contas é um registro que a pessoa vai ter e não tem como ele falar, pô, não, esse preço aqui tá errado. Ela vai ganhar ação judicial, ela vai bater em cima daquilo e está ferrado, tanto em vendas como... Ou seja, o problema trabalhista que você tinha agora vira um problema robótico, né? Exatamente. Então eu acho que esse é o maior risco. E a gente realmente criar, né? A gente veio de uma era de bots, né? Que é realmente muito perceptível que é um bot. E agora na IA ela escreve muito, ela quer dar respostas muito complexas e tal. Então a gente também deixar, de certa forma, com uma linguagem bacana, ter um tom de voz muito parecido com o tom de voz de quem estava atendendo e tal. Então acho que ter o histórico e conseguir usar esse histórico para alimentar a inteligência artificial reduz, mas esse é realmente o grande risco, né? E aí, por último, acho que é a gente ficar um pouco mais preguiçoso. Tipo, um CSM ali que tá gerando um relacionamento, daí, pô, ele não consegue fazer uma call sem puxar a informação da IA. Porque o que é relevante no relacionamento com clientes, principalmente em high ticket, né? Em tickets mais, né, empresas mais enterprise. É realmente quando a gente conhece o cliente a fundo. E como você falou, pô, você que pagou, tu é palmeirense, cara, qualquer camisa do Palmeiras que eu te dar, você vai ficar feliz pra caramba. Se você viesse um tonzinho de verde, já ia deixa ter mais... dado certo, Eu, por mas exemplo, a gente tá... eu olho para esse fundo aqui, meu dia tá até mais legal, apesar dos pesares, né? Exatamente. Então a gente tem um pouco desse risco também da gente perder o feeling das oportunidades. A IA tá ali, aí ela vai atender um cliente que é estratégico e a gente acaba perdendo a oportunidade ou às vezes até manchando um pouco do relacionamento que a gente tem com ele. Que isso, cara, não tem IA que substitui o cafezinho, o almoço com o cliente, encontrar o cliente aqui num evento como esse. Né? Cara, você falou também de um outro aspecto, que é a parte operacional, né? Foi o primeiro aspecto, né? Onde estão as oportunidades com inteligência artificial? A primeira coisa que você falou foi sobre eficiência, né? E foi aí onde a maioria das empresas começou a colocar energia mesmo, né? Tem muita gente agora fazendo orçamento pro ano que vem, falou, ó, não vamos aumentar o número de pessoas, vocês têm que se virar com o que tem aí. Bota IA. E bota inteligência artificial, só vou aprovar novos recursos, novas contratações em casos muito específicos. Eu acho isso ainda meio drástico, eu não gosto de nada muito drástico. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Compartilhe um pouco aí de alguns casos relevantes que você viu, seja na CS Academy ou empresas que você ali está atendendo, que você viu que a IA refletiu não apenas em eficiência operacional, mas também em melhoria na qualidade do atendimento. Porque tem um outro lado também, que é um pouco do que a gente vive, que é treinar as pessoas para atender o cliente. E a IA pode ajudar muito nisso, né? Cara, é muito rápido, né? A gente está usando lá até para e-mail agora, IA. E, cara, quando a pessoa está pensando na resposta, foi buscar a informação, a IA já respondeu. E eu vejo, assim, em todo o mercado, qual que é o maior problema de experiência. Você vai hoje no Allianz Parque, aí no intervalo você vai buscar um chopp ali, ou um lanche pro seu filho e tal. Qual que é o maior problema de experiência que você pode ter lá? Você não vai conseguir, ou você vai pegar muita fila, ou você vai demorar, não vai conseguir pagar. Exato, aí você vai voltar, o jogo já começou e tal, então beleza. Então, fila, geralmente, espera, é o maior problema de experiência que toda empresa tem. Uhum. Então a gente fica a pé da vida em qualquer fila. Né? O pessoal fala, o pessoal gosta de fila. Não, a fila tá ali cheia porque realmente é algo importante e aquela jornada de experiência ali não foi muito bem construída. Então a IA, ela tira isso. Ela vai nos ajudar muito nisso, na velocidade. A pessoa fala, não, mas nada substitui o relacionamento humano. Cara, eu não quero o relacionamento humano, quero resolver meu problema. Então a IA muito bem posicionada, muito bem planejada, que realmente gere valor para o cliente, que alucine pouco
ela vai nos trazer uma experiência muito melhor, eu tenho certeza absoluta. Principalmente nas coisas mais triviais, que é o que eu trouxe no começo. Cara, preciso emitir segunda via do boleto. Aí mandei isso 11 horas da noite, o cara vai responder 9 horas da manhã, e aí, putz, é um negócio assim que gera um relacionamento muito... Inclusive no cancelamento, né? Tem empresa que não quer aplicar o chatbot no cancelamento, porque, pô, mas aí o cara vai embora, não dá tempo de eu reter ele. Cara, meu amigo, é igual quebra de relacionamento. Quando alguém pediu pra terminar, não dá pra tentar reter. Agora deixa embora, né? O trabalho que era pra você fazer era antes. Era né? antes, Então, né? eu acho que é isso. A IA, pra mim, resolve, na maior parte das vezes, os maiores problemas de experiência, que é a demora. Legal, muito bom. Cara, vamos pra nossa última pergunta aqui. A gente sempre gosta de terminar falando das tendências, né? O que tá vindo aí pela frente. Você é um cara que tá super antenado, você vai pros eventos fora, tá com a comunidade, tá palestrando. Todo mundo adoraria ter uma bola de cristal aí pra nem todo mundo tem um CRM tão bem implementado para ter essa previsibilidade. Então, previsibilidade nos negócios é um diferencial competitivo enorme. Falamos um pouco sobre isso, né? Porque vai permitir com que o dono da empresa, os gestores, saibam principalmente as linhas de receita e de custo para o ano seguinte, mas o mundo é um pouquinho imprevisível. Olhando para as tendências de mercado, seja em gestão ou em tecnologia, quais são as novas práticas a nível global que começam a ser adotadas aí, pensando em previsibilidade de receita, tanto em retenção como expansão? Sai um estudo sai todo ano, na verdade, né, do Fórum Econômico Mundial, exatamente sobre essa pergunta que você me fez, né? Qual que é a tendência, o que você vai investir esse ano, o que vai acontecer. E o que a IA trouxe, o que essa fome por dados trouxe? As pessoas não sabem fazer isso. As pessoas não são técnicas o suficiente e elas precisam de upskilling. Então, o maior investimento que as empresas, principalmente as empresas americanas, vão fazer nos próximos meses é upskilling, seja interno ou seja externo. Ou seja, upskilling, para quem não está familiarizado com o tema, ou seja, elevar o nível de capacitação das pessoas nas funções que elas fazem hoje. Exatamente. Então hoje um vendedor precisa entender um pouquinho mais de IA, um pouquinho mais de dados, ser um pouquinho mais técnico para dentro também. Não é só aquele cara, não, eu estou trazendo vendas, por que vocês estão reclamando tal, né? Ele precisa ter um comportamental massa, ele precisa, né, ajudar na cultura, mas também ele precisa ser um vendedor técnico. O spin-selling dele precisa ser bom, o relacionamento dele com o cliente vai precisar ser bom, ele vai ter que ser bom, um cara analítico, né? Então, eu vou analisar aqui a Zoho para vender para a Zoho. Onde eu olho, para que eu olho, como que a IA me ajuda, quais são as ferramentas reais que eu posso utilizar para isso, para enriquecer uma lista de outbound, né? Então, todas essas demandas não dá para ficar só na mão do Ops ou do gestor. Uhum. Né? No mesmo caso do CS, o gestor está ali tentando gerenciar o time, tentando se relacionar com os pares, com o chefe dele. Então tem demanda pra caramba. Então se o CSM, se o atendente não souber o mínimo, né, ele vai ficar para trás. Aí eu acho que a IA substitui. Né? O pessoal fala, vai substituir, não vai substituir. Eu acho que é realmente a gente ter essa consciência de que a gente precisa ter essa capacitação, seja do nosso próprio bolso, ou seja a empresa realmente apoiando. E assim, eu vejo ônus e bônus dos dois lados. Quando o cara coloca do bolso é porque ele é um outlier, e quando a empresa coloca, ela realmente quer criar uma cultura de evolução ali no time, e é o que a gente faz no dia a dia, né? Cara, isso que você falou nos meus aprendizados em relação à educação na área de receita, quem tira do bolso são os caras fora da curva. Mas infelizmente, e aí infelizmente, genuinamente, essa não é a realidade da maioria dos profissionais que a gente tem dentro das empresas, né? Então, essa responsabilidade de treinar os times é dos gestores. Sim. Se eles não treinarem as pessoas para usar a IA, para usar a ferramenta de gestão, para novos métodos, seja de vendas, de CS, ou usar a ferramenta de atendimento, né, não vai funcionar. Se você não capacitar a galera que está ali dentro, né, e para você trazer de fora, vai custar bem mais caro. Então, é interessante ver essa sua perspectiva. Muito bom, cara. Estamos chegando aqui na nossa reta final. Para quem ouve o nosso podcast aqui já sabe que sucesso em vendas ou em pós-vendas é resultado de evolução diária. Então esse é o momento que você tira um print dessa tela, tira uma foto, posta nas suas redes sociais, me marca lá, marca o Diego, marca todo mundo, marca
Zorro Brasil, me marca lá, @gupagoto, marca o @zorrocrm. A gente quer saber quando que vocês estão ouvindo esse podcast, vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Porque, pessoal, sucesso depende da gente evoluir todos os dias, como a gente está falando aqui nesse episódio de hoje. Diegão, quero te agradecer demais, cara, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Você vai palestrar já, a galera vai estar super ansiosa aí para ver o seu conteúdo. Mas queria que você deixasse uma mensagem final para a galera, para quem quiser te conhecer, quem quiser te seguir, que te acompanhar nas redes sociais, agora é a hora. Boa. Bom, para você, líder, empreendedor, não desista de educar o seu time, né? Busque realmente um time de alta performance e isso só vem por meio da educação. Daquela que você faz na segunda-feira de manhã com o seu time e daquela que você investe também neles ali. Então não deixe de fazer isso que você só vai colher frutos bons, a cultura melhora, o resultado melhora também. E para me seguir, Diego Azevedo no LinkedIn, você vai me achar lá com muito conteúdo sobre CS, CX, atendimento. E no Instagram, estou tentando seguir aí suas dicas, né? Estou começando meu Instagram lá mais profissional, @Diego Azevedo. E também tem conteúdo sobre o meu dia a dia lá na empresa, sobre os clientes que eu visito. Vai ter conteúdo aqui da Zorro, aqui dos eventos da Zorro. A gente sempre está com eles também. Então acompanhem lá, me dê essa força aí que quanto mais seguidor, mais conteúdo. Pô, é isso, a galera vem pro podcast, já sai com uma lista de pessoas para seguir. Já segue a CS Academy, segue o Diego, segue @Zorro Brasil, @Vamos de Vendas Podcast, @Gupagoto, segue Pipe Lovers. Importante é que vocês estejam evoluindo. Galera, por hoje é só. Semana que vem tem mais e vamos de vendas. Valeu!